Olá pessoal, meu nome é Felipe Borges, eu sou administrador, tenho muito orgulho da minha profissão, sou registrado no CRA do Espírito Santo sob o número 13.303. Estou aqui para bater um papo com vocês, um bate-bola sobre a nossa profissão, sobre os conselhos regionais de administração, sobre desafios e oportunidades. Espero que vocês gostem. Pessoal, vocês já pararam para pensar qual foi o motivo pelo qual vocês escolheram o curso de administração? Aquela famosa pergunta, né, que a gente tem no nosso curso. Por que a gente fez administração? Todo profissional tem que entender isso de forma bem clara, para saber aproveitar as oportunidades e desafios da profissão da administração. E para responder essa pergunta, a gente depende de uma outra pergunta. O que a administração de fato estuda? A ciência da administração. Uma analogia, a medicina ela estuda o corpo humano, certo? A psicologia estuda a mente humana. E a administração? A administração estuda empresas e suas formas de gestão e organização. Certo? É muito comum a gente saber a importância da administração para as empresas, para o mundo de negócios, mas a gente não consegue organizar essas ideias quando a gente está fazendo o curso de administração. Por isso que a gente tem essa pergunta e muitas vezes não sabe responder. Mas a gente sabe que é importante. Sabemos quando vemos a Google, a Apple, a Microsoft, a gente vê ela do lado de fora e a gente sabe que lá dentro, né, a administração está acontecendo. Mas a gente não vê isso de forma líquida, igual a gente vê no entretenimento, no Netflix. A gente vê o que? A gente vê a medicina sendo praticada, a advocacia sendo praticada, a enfermagem, a psicologia. A gente não vê a administração sendo praticada no entretenimento. Isso é comum, tá bom, gente? Como que surgiu a profissão da administração? Fazendo um resgate histórico lá da primeira Revolução Industrial, a humanidade ela presenciou a mudança do sistema produtivo da manufatura artesanal para o sistema de produção fabril, industrial. Antes, o artesão ele estava dentro da casa dele, produzindo o produto dele, de uma matéria-prima que ele tinha comprado, de uma especificação que ele tinha definido, um prazo, uma qualidade, e ele mesmo fazia a venda desse produto. Quando veio a Revolução Industrial, esse profissional ele teve que sair de dentro da casa dele e ir para dentro das indústrias. Lá dentro das indústrias, ele teve dificuldades com prazos, com qualidade, dificuldades com os colegas, com o chefe, com as metas. E as próprias empresas tiveram dificuldades de logística, de suprimentos, de produção, e de financeiro, e de mercado, e vendas. E aí começou a surgir essas demandas e desde então, né, a partir da metade do século XIX, a administração começou a ser estudada de forma técnica e científica. Já no Brasil, em 1965, o presidente da República da época compreendeu a importância de garantir gestão profissional das empresas e regulamentou a profissão da administração. Ou seja, o que ele pensou? Ele pensou, as empresas são importantes demais para o futuro do país para serem administradas por qualquer uma pessoa. Então eu vou regulamentar essa profissão. E desde então, a partir da Lei 4769 de 65, a profissão da administração foi regulamentada, os conselhos regionais e federal de administração foram criados e, consequentemente, os cursos de administração também foram fomentados e criados. Tudo bem? A Lei 4769 ela regulamentou a profissão e também criou o sistema CFA-CRA, Conselho Federal de Administração, CFA, e Conselhos Regionais de Administração, CRAs. O CFA ele ficou incumbido por lei de normatizar e disciplinar a profissão da administração, ou seja, por meio de resoluções normativas, o Conselho Federal ele cria as regras e o padrão da profissão, como a profissão ela vai ser exercida no país. Já os conselhos regionais, eles nasceram para habilitar o profissional, mediante carteira profissional, e fiscalizar o profissional, o exercício dele. Os conselhos regionais, eles funcionam basicamente igual o Detran, uma analogia. O Detran nasceu para
habilitar o condutor por meio de carteira de condução, fiscalizar o trânsito e disciplinar os infratores. O Conselho Regional é a mesma coisa. Ele nasceu para habilitar o profissional, fiscalizar o exercício da administração e disciplinar os possíveis infratores. Bem semelhante, não há de se confundir. O que muita gente confunde, na verdade, é a diferença entre conselho profissional e sindicato. Isso tem diferença grande, tá? Nós somos seres racionais e dotados de informação. Não vamos jamais confundir isso. Tudo bem? Conselho profissional nasceu para habilitar profissionais e fiscalizar o exercício desses profissionais. Já os sindicatos, ele nasceu para garantir benefícios e direitos do profissional. Um fiscaliza o profissional e o outro defende o profissional. Eles são antagônicos, não são complementares, tá? Então, muita gente confunde dizendo que os CRAs deveriam dar piso salarial e dar direitos e benefícios aos administradores, e não é isso. O conselho nasceu por meio de lei e a lei não permite que o conselho faça isso. A lei só permite com que sindicato faça isso. Tudo bem? Inclusive, gente, olha, eu já vi em processo seletivo o recrutador questionar isso nas suas entrevistas aos candidatos, para ver se os candidatos sabiam a diferença entre conselho profissional e sindicato. Por quê? Porque, em geral, quem sabe disso são pessoas mais bem informadas. E as pessoas menos informadas, elas de fato são eliminadas de processos seletivos. Felipe, o que são profissões regulamentadas? Uma profissão regulamentada é aquela profissão que ela tem maior complexidade técnica e científica e o seu exercício pode causar danos à sociedade. Como assim, Felipe? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e eu não estou com medo do meu prédio cair. Por que eu não tenho esse medo do prédio cair? Porque eu sei que, de alguma forma, o Estado esteve presente na construção desse prédio, por meio do CREA e do seu engenheiro. Ou seja, existia um risco à sociedade, então a profissão da engenharia foi regulamentada por lei. Existem padrões que devem ser respeitados. Da mesma forma, da engenharia à medicina, à advocacia, à odontologia e à administração. Se um pintor de parede pintar o meu quarto e ele errar, ele não causou um prejuízo social. Ele pode pintar de novo, não tem problema nenhum. Então essa é a diferença de uma profissão regulamentada e de uma profissão não regulamentada. Felipe, o que é habilitação profissional? É essa carteira aqui, ó. É com essa carteira que eu ganho o título de administrador e posso exercer minha profissão. Sem essa carteira, eu não sou administrador, formado em administração, tenho o título de bacharel apenas, certo? E não posso exercer minha profissão. É com essa carteira que eu tenho o maior orgulho de dizer que sou administrador, que eu posso exercer minha profissão, que eu faço parte do CRA e que eu fiz 4 anos para isso daqui, certo? Eu tenho o maior orgulho da minha profissão, eu amo minha profissão, a ciência da administração é muito bonita, a profissão da administração ela é muito legal de ser praticada, grandes desafios intelectuais, certo? E sem essa carteira aqui, falar que é administrador, não tem o título de administrador. Falar que tem, falsidade ideológica. Toma cuidado, tá bom? A gente viu aí, há pouco tempo, ministro que nem chegou a assumir o cargo de ministro, perdeu o cargo, porque mentiu em currículo. Não minta em currículo. Administrador é quem tem carteira. Show de bola? Maravilha. Falsidade ideológica é crime e exercer a profissão sem essa carteira é exercício ilegal da profissão. Ninguém faz 4 anos de faculdade para exercer a profissão da administração de forma ilegal. Show de bola? Essa é a minha carteira, certo? Maravilha. Felipe, como é que eu consigo uma dessa? Como é que eu consigo registrar?
Muito fácil, muito simples. Basicamente, você vai ter que solicitar o CRA por meio de formulário próprio. Você entra no site do Conselho, baixa o formulário lá na aba de registro, preenche o formulário, digitaliza os seus documentos, diploma e demais documentos, faz o seu pré-cadastro em autoatendimento ou envia via e-mail, ok? Felipe, quanto que é a anuidade do Conselho? Pessoal, a anuidade do Conselho, eu sempre oriento a pesquisar no site do Conselho Regional, tá? Porque vai estar atualizado. Esse ano a anuidade ela foi de R$ 436. Eu, administrador, também pago e pago sempre em janeiro, com desconto de 15%. E foi para R$ 370. Uma vez ao ano, é uma obrigação legal. Se eu dividir R$ 370 em 12 meses, é como se eu tivesse pago R$ 31 por mês para exercer a minha profissão. Felipe, quem é recém-formado? Como é que fica a anuidade? Pessoal, recém-formado vai ter a primeira anuidade gratuita. Vai pagar apenas a confecção da carteira e a taxa de registro, que é de R$ 38,05 cada. Desafios e oportunidades. A gente pergunta, né? Quais são os maiores desafios e oportunidades? Basicamente, a maior oportunidade do profissional de administração é que toda empresa precisa de administração. Então, grande parte dos processos seletivos vai abranger profissionais de administração, entendeu? Então, com grande frequência você vai ter oportunidades para estar disputando vagas de emprego. E do outro lado da moeda, os maiores desafios é que essas oportunidades elas são disputadas por grandes, de uma maneira em grande quantidade, por outros profissionais, às vezes nem registrados, nem formados na área da administração, entendeu? O que vai contar ali vai ser o perfil, tá? Sobre perfil, o que eu tenho para sugerir? O Conselho Regional de Administração, dentro das suas frentes de trabalho, é importante destacar que são disponibilizados ao profissional muitos cursos e eventos lá no Conselho, de forma presencial ou de forma eletrônica, para que o profissional seja treinado, seja desenvolvido, seja hard skill, seja soft skill, para criar esse perfil, criar um perfil cada vez mais profissionalizado, certo? E também o próprio site do Conselho tem a plataforma ADM Empregos, que garante, né, oportunidades de emprego ali de uma maneira simples ao profissional, empregos e estágio para os alunos. É bem legal, tá uma conferida no ADM Empregos. Também tem o CRA Jovem, que é um grupo de jovens que visa fomentar o network da rapaziada, correto? Que é bem interessante. E também sugiro ficar atento às comunicações oficiais e novidades disponibilizadas pelo Conselho Federal de Administração e o Conselho Regional de Administração, por meio dos canais de comunicação e mídias sociais. E por fim, pessoal, eu destaco que não há futuro de qualquer profissional da administração sem a vinculação ao Conselho Regional. Não existe, não tem como. Uma coisa depende da outra. Ninguém faz 4 anos de faculdade para exercer a profissão de forma ilegal. Ninguém. Ser bem-sucedido em qualquer profissão, você tem que vestir a camisa. Os processos seletivos, eles não contratam pessoas para ocupar cargos, eles contratam profissionais. Desejo sucesso a todos. Valeu, muito obrigado.